É uma lista. Palavra, por favor. Bom dia. Eu vou dividir com vocês um pouco da experiência que eu tenho sobre os aspectos atuais no diagnóstico da infecção por HPV. Faculdade, como todos gostamos e conhecemos, a história começou já de não é agora. O Zurhausen acabou ganhando o Prêmio Nobel em 2008 para poder, porque ele desenvolveu desde a década de 70 a hipótese do envolvimento da infecção pelo HPV com o carcinoma de colo do útero, e hoje nós já estamos, todos sabemos, com uma extensão para vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe. Esse período de pesquisa, que se a gente pensar não é tão longo, de desenvolvimento de toda uma história que culminou com a publicação deste estudo que fala da base do estudo básico para a aplicação clínica, que é, na verdade, o entendimento de toda uma história natural do câncer do colo do útero a partir da infecção pelo HPV, persistência viral, desenvolvimento das lesões ditas precursoras até chegarmos ao câncer, dependendo ainda neste meio tempo dos fatores virais, fatores não dos vírus e eventualmente dos hospedeiros, e alguns acontecimentos descobertos durante todo esse período que foi muito esclarecedor. Essa revisão vale para nós, para que a gente possa entender onde é que a gente entra quando vai começar a pensar nos exames para diagnóstico. Então, ficou definido, quem é do tempo antigo sabe que, inicialmente, todo mundo achava que todos os HPVs iam dar câncer, quem tivesse HPV ia dar câncer, e, no entanto, não é assim, nós temos mais de 100 tipos que são classificados nessa família segundo a sequência de nucleotídeos, sendo que na parte genital temos cerca de 35 a 40 tipos de vírus que têm tropismo por essa área, acabam desenvolvendo duas doenças praticamente distintas, que são as verrugas anogenitais, cujos maiores representantes são o 6 e o 12, o tipo 6 e 11, desculpa, os demais aqui temos anotados, e os 16 e 18 responsáveis mundialmente por estudo desenvolvido pela IARC na década passada, falando que 70% dos casos de câncer de colo no mundo estão relacionados com o tipo 16 e 18. Este é um problema do mundo, de saúde pública e do Brasil também, obviamente mais presente nos países subdesenvolvidos. Nós temos aqui num período de 10 anos que houve aumento de número de mortes registrados pelo INCA, com uma pequena diminuição lenta, mas que tem sido constante de pouquinho, na estimativa de novos casos, graças provavelmente a todo o nosso trabalho de prevenção que tem sido feito no Brasil. É importante a gente ver esse quadro que caracteriza o genoma do vírus, que pode parecer uma coisa mais complicada, mas acho que é importante para que a gente possa depois raciocinar e localizar, porque nós vemos aqui genes precoces e tardios que compõem esse vírus, sendo que L1, L2, por exemplo, nós podemos não saber nem lembrar, mas são os que, a partir deles que foram desenvolvidas as vacinas, eles atuam, são do capsídeo, são as proteínas principais e secundárias do capsídeo viral. E todos esses outros genes, aqui representados pela cor vermelha e verde, o vermelho são os genes, oncogenes mais destacados aí, o E6 e o E7, e que acabam atuando diretamente na imortalização da célula que está invadida pelos vírus, como veremos lá na frente. Este estudo é um dos primeiros publicados por John Durbar e Hooker, e ele mostra a composição e a simulação do desenvolvimento e o comportamento do vírus quando penetra na célula, nas camadas, no tecido pluriestratificado do colo do útero,
em que há uma expressão que vai aumentando da severidade das lesões. Observem que o E6 e o E7 vão também, por sua vez, aumentando e predominando na espessura de todo o tecido. Aqui é um esquema bastante antigo, mas que representa muito bem como acontece a contaminação, a infecção que ocorre através de microtraumas, geralmente através da relação sexual. Então, partículas virais vão até a camada basal metabolicamente mais ativa, e aí começa a acontecer o desenvolvimento da infecção, que inicialmente fica na forma epissomal e desenvolve a forma chamada produtiva da doença. Visualmente fica fácil da gente enxergar aqui, e corresponde ao que se denomina infecção pelo HPV e o NIC1. Enquanto que, quando o vírus passa a integrar o DNA da célula hospedeira, aí nós temos as verdadeiras lesões precursoras do câncer NIC1, NIC2, NIC3 ou lesão de alto grau. Aqui eu vou pôr uma dinâmica da infecção, que aqui no tecido, correspondendo a um tecido não infectado, quando ocorre, então, o trauma e a invasão do HPV no tecido, passamos a ter o tecido infectado, que podemos e sabemos hoje que a maior parte clareia até 90% nesta fase. Quando a persistência do vírus, então, passamos para a forma produtiva e a forma chamada transformante, que é exatamente a forma que é precursora, ainda podendo regredir, mas já não tanto quanto a anterior. Caso haja persistência por mais alguns outros fatores, ocorre a ultrapassagem da camada basal, e aí se instala a doença invasiva. Nós aqui veremos hoje os exames que podem ser feitos, e aqui a gente pôs um esquema de forma a saber a partir de quando nós fazemos cada exame. Então, a citologia, que gera, quando alterada, a indicação de colposcopia, e por sua vez, na presença de alteração será feita a histologia, que vai determinar claramente a conduta e o manejo do quadro. A biologia molecular pode se associar ou não à citologia, e a imunistoquímica, que contribui para que a gente possa ter uma definição. A infecção tem a sua fase clínica, subclínica e latente, análoga a um iceberg, que nós podemos ter, então, uma forma maior, não visível. O diagnóstico é feito através de detecção dos efeitos citológicos ou do genoma do vírus. Então, nós teremos a colpocitologia oncótica, colposcopia, falaremos sobre histologia imunistoquímica e a biologia molecular. O diagnóstico citológico, primeiro na escala do tempo e da mudança que causou quando veio a ser definido e descrito, temos a citologia convencional, chamada do Papa Nicolau, já bem conhecida, e uma evolução dela, que foi a citologia em base líquida. Papa Nicolau ainda, aqui no nosso meio chamamos assim, ainda é usado como rastreamento populacional, inclusive aqui no Brasil, segundo as diretrizes do Ministério, alterações citológicas muito bem conhecidas, e acompanhamento pós-tratamento de lesão precursora e câncer, também leva em conta o exame de Papa Nicolau. Desde 1928, quando iniciou seus estudos, até chegar na década de 50, quando publicou, então, as suas conclusões, passou-se a se fazer o screening do câncer de colo, que na época reduziu em 50% a mortalidade por câncer de colo. Mas, com o passar dos anos, foi se vendo que é um exame pouco sensível e muito específico. Todos já sabem, mas só para lembrar que esta é a coleta citológica convencional, em lâmina, com a espátula de Ayre, que hoje se utiliza tanto este lado, e a escovinha que passou a ser
definitiva a nossa coleta para a representação dos vários epitélios, e com o Papa Nicolau, a leitura passa a ter a coilocitose como sua característica principal, um clareamento citoplasmático perinuclear e um contorno suave, com reforço periférico e demarcação abrupta, que é o material, então, da citologia convencional, uma comparação para a gente ver como o fundo da base líquida é bem mais limpo, facilitando algumas leituras, dando um incremento à convencional, apesar de que a sua sensibilidade para alto grau parece ser equivalente, melhorando para lesões menores, e ela tem como vantagem ser automatizada, permitir testes moleculares associados e amostras insatisfatórias. São menores do que com a convencional, que apresenta muitos problemas. Lembrando para todos que aqui estão os que conviveram com a classificação de Papa Nicolau, que aos poucos conseguimos esquecer um pouco, passamos por outras nomenclaturas intermediárias, mas Bethesda realmente veio para ficar com as suas modificações mais recentes, inclusive incorporou as alterações de significado indeterminado das células escamosas e glandulares, e estabeleceu-se, então, a nomenclatura de lesão intraepitelial de alto e de baixo grau, sendo que no Brasil nós adotamos, em junho, a Sociedade Brasileira de Citopatologia definiu, finalmente, uma nomenclatura análoga à Bethesda, e a gente, nas diretrizes, nós nos propusemos a utilizar a sigla LCIL-HCIL, S ou CIL, assim como utilizamos ASCII-S, ASCII-H, GC também. A colposcopia, que inicialmente era feita no colo do útero, também se iniciou na Alemanha, concomitantemente ao Papa Nicolau, a citologia, e se tornou complementar, sendo que inicialmente no colo, estendeu-se depois à vagina, vulva, pênis e ânus. Ela localiza, vê a extensão, mapeia as regiões suspeitas e orienta a biópsia. Então, através da colposcopia, identificamos o local e extensão da lesão, com a biópsia dirigida, o planejamento terapêutico. Eu fiz questão de trazer este quadro aqui, porque talvez nem todos estejam afeitos a uma nomenclatura dos tipos de zona de transformação que passamos a utilizar e que leva a consequências, inclusive do ponto de vista de atuação terapêutica, pois na zona de transformação 1 nós vemos todas as alterações ectocervicais. No tipo 2, a alteração à componente endocervical, mas tudo é visível. E no tipo 3, nós temos alterações com componentes não visíveis, o que nos faz orientar uma conduta mais aprofundada. Nós temos a visão do epitélio escamoso, do epitélio colunar, que aqui vemos, então, representado, e neste diagrama de Cartier, absolutamente fiel e didático, em que nós vemos o epitélio pluristratificado escamoso e o epitélio glandular, com o reconhecimento da junção escamo-colunar tão importante, que é aí onde tudo começa, aonde começam as infecções, as lesões precursoras. Cabe trazer também aqui, como um adendo, um assunto de interesse, que estes autores publicaram existências, eles são também de Bethesda, são do mesmo grupo, publicaram estudos mostrando a existência de uma população discreta da junção, que eles chamaram de células juncionais, e que teriam um comportamento diferente e seriam elas as suscetíveis às infecções pelo HPV. Chegam a questionar se não devemos tirar a junção de todas as mulheres, para que não se desenvolvesse a doença. Isso nos faz lembrar o tempo de Salvatore, quem aqui conviveu, em que ele falava, colo cauterizado não tem câncer. Como diagnóstico definitivo,
nós vemos, então, a histologia como padrão ouro, inclusive para definir o tratamento. A coelocitose também aqui presente, com um núcleo aumentado, hipercromatismo, e a cavidade perinuclear de limites nítidos, além de poder ocorrer a binucleação. Aqui a correspondência da citologia normal na coleta das células superficiais, correspondendo ao tecido normal, a NIC1, em que nós temos prejudicado o terço inferior, NIC2, 2/3 da espessura, e NIC3 em toda a sua extensão, há quem delimite como CA in situ quando há total, ou NIC3, grau 3, quando estiver um pouco abaixo. Aqui exemplos, então, da lesão de baixo grau, com coelocitócitos característicos, e aqui, até para quase leigos, nós vemos, então, comprometimento estendendo-se em toda a espessura do epitélio. A questão da nomenclatura elástica vale trazer para que todos tomem ciência de que há uma tendência, e a publicação foi feita por um grupo de patologistas, com o objetivo de uniformizar a nomenclatura das lesões anogenitais causadas pelo HPV, associadas ao HPV. Sempre ficou em dúvida até hoje o grau intermediário, grau 2, em que ele é reconhecidamente de difícil reprodutibilidade e que acaba tendo, desde sempre ouvíamos os patologistas falarem de um quadro bonzinho e um quadro malzinho do 2. Este grupo propõe que, com o auxílio de um exame de imunistoquímica, nós veremos mais tarde, que é o P16, que o grupo 2 passe a ser, se for P16 positivo, englobado no alto grau, e P16 negativo, aqui ficaria no baixo grau. De tal forma que todos os tecidos que são semelhantes do trato genital teriam a mesma nomenclatura, que seria lesão intraepitelial escamosa, e de alto ou de baixo grau, determinando, inclusive, o tipo de tratamento, de segmento ou de retirada exérese da lesão. Então, aqui são quadros de áreas diferentes, em que o patologista não se preocupa mais se é aqui, ali ou acolá, ele só sabe, pela referência do dado de exame, da onde veio esse tecido, mas o aspecto é todo análogo. A imunistoquímica é uma detecção de revestimento proteico das partículas virais, são utilizados anticorpos policlonais contra antígenos específicos dos vários tipos de HPV, e detecta apenas o vírus no estado epissomal, com menor sensibilidade quando há integração ao genoma das células do hospedeiro. Tem alta especificidade e baixa sensibilidade, e por exemplo, como é processado a detecção do P16. Na biologia molecular, nós temos, basicamente, o objetivo de detectar o HPV, o DNA HPV, e, inicialmente, isso será feito com hibridização in situ, PCR e captura híbrida. As indicações são 4, de ascos, alterações histológicas com corpo negativa, segmento pós-tratamento, que, inclusive, nós utilizamos aqui, em função de um estudo que foi feito aqui, comprovando estudos publicados, e de que nós temos maior segurança com a negativação do DNA HPV, e também utilizado como screening primário, após os 30 anos, já adotado em alguns países. Trata-se de um exame muito sensível, mas pouco específico. No caso das células do Papa Nicolau, se sai uma célula que é irregular, anômala, nós temos que procurar aonde ela está lá. Não é possível que ela veio de nada. Agora, aqui, a infecção pelo HPV pode estar presente sem estar causando algum problema. Então, nós temos um exame mais sensível, mas menos específico. A detecção do DNA viral pode ser feita em tecidos de biópsia ou células de esfregaço. No caso da hibridização in situ, que é uma técnica mais complexa, sendo um teste misto molecular e morfológico, a detecção do tipo viral
localização dos ácidos nucleicos dentro das células e estado físico do vírus, epissomal ou incorporado ao genoma da célula hospedeira. Pode ser realizado tanto em blocos de parafina, quanto nos raspados citológicos e biópsias congeladas. Aqui, reconhecemos a reação positiva nos núcleos corados em vermelho e aqui. Agora, a captura, que foi a primeira que aportou aqui, de forma mais acessível, é uma técnica específica de alta sensibilidade, de amplificação do sinal, com fácil execução. Ela faz a tipagem viral por grupos, adotando alto e baixo risco. Sabemos que o de baixo risco deixa de ter interesse na medida de que está relacionado com o quadro não neoplásico das verrugas. Inicialmente tinha a proposta de fazer uma estimativa da carga viral, que não se concretizou como uma informação relevante na prática, pois ela não estima de forma real e correspondente à gravidade do caso, e ela é realizada em material colhido com escova e biópsias não incluídas em parafina. É uma técnica que fui eu quem fiz esse desenho para a gente tentar entender, que pega o tecido da célula, desnatura, explora com o DNA hibridizando, fazendo-se complexo a leitura por quimiluminescência da positividade ou não em grupos. E a quantidade era feita através da intensidade da luz, mas que não ainda se dá essa resposta no resultado, mas não tem importância prática. Esse tipo de exame hoje é muito menos pedido, até por conta de que ele não tem um controle interno. Então, teoricamente, ele pode dar um resultado falso, fazendo com que o acesso aos demais exames, que se tornou mais simples, foi mais fácil e hoje é mais realizado. Então, aqui que nós temos a reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica mais simples e de alta sensibilidade, de amplificação do alvo, ela tipa o vírus, a amplificação do DNA-alvo seletivamente através de ciclos repetidos de desnaturação, hibridização e extensão do primer, permite que a gente reconheça, multiplique e faça o resultado definido, e ele é realizado em esfregaços de Papa Nicolau e secções isoladas de tecidos de biópsia. De novo aqui, eu fiz o esqueminha para mostrar que, então, depois de desnaturar e hibridizando com os primers conhecidos, é feita a separação, repete-se os ciclos quantas vezes forem necessários, e nós temos a definição do tipo de vírus que está infectando. Essa genotipagem, inicialmente, não era valorizada, a indicação do DNA HPV passou por momentos de discussão, mas aqui, o HPV 16 e 18, sendo reconhecido como o principal que deve acometer, estar relacionado com o câncer, tornou-se, inclusive, motivo para estudos como o que teve em Atena, o estudo Atena, em que foi desenvolvido um método que tem uma incidência cumulativa de 3, que analisou e indicou uma incidência cumulativa em 3 anos de NIC3 com HPV-16 de 25,2%. Foi um estudo com 40 mil mulheres nos Estados Unidos e que também indicou a incidência cumulativa de 3 anos de NIC3 em alto risco de 5,4% em pacientes com citologia normal, com HPV-16 positivo. Ao final, temos uma prevalência de 9,8%, quase 10%. Diante disso, e de outros estudos como este também, e que num segmento que foi feito um screening com o HPV primariamente, o NIC3 foi causado pelo HPV-16 em quase 50% dos casos. Tudo isso fazendo com que, inclusive, tenha havido uma mudança na forma de fluxograma de diretrizes no sentido do screening e de condutas, dependendo do resultado, se houvesse disponibilidade do teste com a tipagem que reconhece 16 e 18 e avalia mais 12 tipos de vírus, esses testes são de PCR, eles permitem, então, que seja, eles orientam para que seja feita a colposcopia direta pela importância do tipo de vírus.
os outros 12 vão para citologia, dependendo, vão para colposcopia ou segmento, e se o primário for HPV negativo, vai para uma rotina com 3 ou 5 anos de tempo. Nós sabemos aqui que as indicações, basicamente, da biologia molecular, são para esclarecimento de ASCII-US, porque caso seja negativo, nós ficamos tranquilos, para controle terapêutico, cujo uso cada vez mais é tido como absolutamente normal e melhor, várias revisões e estudos feitos já confirmaram isso, o screening associado ou não à citologia, e casos de outras alterações citológicas, como LC ou ASCII-H, em que não se encontra nenhum outro motivo, a realização da definição de DNA HPV pode ser útil para a conduta. O que há de mais inestimável, ótimo nos exames de biologia molecular é quando o exame vier negativo, pois o valor preditivo negativo é muito alto, deixando com que nós fiquemos bem tranquilos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os marcadores, então, de proliferação celular. E, de novo, eu trago este diagrama aqui do genoma do vírus, pois são estes os participantes, são esses genes que participam na proliferação celular e no ciclo de multiplicação celular, é através das suas ações é que nós podemos, eventualmente, detectar alguns marcadores para a neoplasia. Neoplasia e o câncer são geralmente causados por HPV, alternativa diagnóstica através da detecção de proteínas que indicam a desregulação da proliferação celular. Então, eles auxiliam na identificação de células infectadas pelo HPV que evoluirão para células neoplásicas, constituindo uma importante ferramenta para detecção precoce, diagnóstico e prevenção. As que estão disponíveis e mais acessíveis até agora são o P16, KM67, E6 e E7. A carcinogênese HPV induzida é um processo complexo, caracterizado por alterações de genes supressores do crescimento tumoral. Então, quando você tem um HPV de alto risco persistente, ele vai alterar as respostas celulares, fazendo com que os genes supressores de defesa fiquem inativos e permitindo a imortalização das células. As mutações nos genes que controlam a progressão do ciclo e as vias de reparação do DNA são eventos essenciais para o processo canceroso. E esses genes mutantes são chamados de oncogenes, que são principalmente o E6 e o E7, cuja expressão desregulada permite a detecção do RNA mensageiro aumentado, com aumento da proteína E7, inibindo a proteína RB e, então, seguindo-se com a proliferação celular. A persistência do HPV de alto risco é a principal causa deste movimento. A superexpressão da proteína P16 também é um marcador por conta da sua atuação neste nível. Ela controla o ciclo celular, inativando a progressão, a mutação ou deleção leva a crescimento celular anormal, participa então da oncogênese, sua hiperexpressão é um marcador de células displásicas e a sua avaliação é feita através de imunistoquímica. Então, em condições normais, sua expressão leva a parada do ciclo celular diante de alguma ameaça. Então, sua expressão é muito baixa no estélio escamoso não neoplásico. Na hora que está superexpressa, é porque tem uma ameaça, a lesão de alto grau e no carcinoma, e aparece quando o HPV de alto risco começa a induzir transformação neoplásica do epitélio. Então, é uma proteína de gene supressor, inibidor de quinase dependente de ciclina, aumenta por feedback negativo, por redução do PRB, o marcador de ação do E7, e associado ao KI67 é um marcador de lesão de alto grau, que vem sendo usado, inclusive, como nós já falamos, para a diferenciação do quadro intermediário, que a princípio seria grau 2. Então, aqui nós temos exemplos de padrão, que nós vemos essa cor marrom, mas que daí é o resultado positivo, mas quando ocorre de forma focal ou negativa, dá o resultado, então, negativo. E a proteína que é KI67, que atua neste nível do ciclo celular, em células de repouso ela é negativa, é detectada também por imunistoquímica, presente nas células que estão se dividindo. Portanto, a coexpressão P16-KI67
constituem marcadores de proliferação celular, caracterizando células displásicas. O E6 e o E7, este é o que acho que dá mais dúvida ainda, é o que, dos que tem na prática, a gente encontra algumas, ou poucas ainda, indicações, mas é um teste que detecta o RNA mensageiro que codifica E6 e E7, e o HPV de alto risco o E6 e E7 estão implicados no processo da carcinogênese, inativando os mecanismos genéticos que controlam o ciclo celular e a apoptose. E eles atuam, promovem a estabilidade genômica, inativando o P53 e o PRB. Tem uma alta sensibilidade, as alterações na regulação da transcrição dos oncogenes levam à superexpressão das células proliferativas com interferência no ciclo celular. O E6 costuma inativar o P53, induzindo a apoptose ativa a telomerase, e o E7 inativa a PRB, controlando a hiperproliferação. Tem um maior valor preditivo positivo, detectando atividade oncogênica viral, com alta sensibilidade, teoricamente permitiria condutas mais conservadoras com maior segurança, só que nós temos aqui alguns estudos mostrando que isso não é tão certo assim, risco de NIC2 em mulheres com cito negativa, desde que tenham DNA positivo e RNA mensageiro negativo, nós temos uma chance de 20% de desenvolvimento do NIC2. Já quando o RNA é positivo, aumenta expressivamente esse risco, mas lembrando que quando a citologia é positiva, não há impacto do E6 e E7. Aqui também nós temos mulheres com citologia AstraH e biópsia negativa, mas que, tendo o RNA mensageiro positivo em 79% dos casos, ou se repetir a citologia 53% dos casos, vai estar na zona de perigo, levando à consideração de que se a mulher estiver acima de 40 anos, ela poderia ser submetida a um tratamento de tratar pelo grande risco de ter uma lesão de alto grau. Para concluir, nós temos aqui um quadro. Alguém está com o microfone ligado, certo? Dá para desligar? Aqui nós temos um quadro, então, mostrando a conclusão. No tripé, cito, corpo e histologia, nós sabemos que já encontramos grande parte das nossas ferramentas para fazer o manejo dos quadros, mas o teste de HPV, reconhecidamente, pode nos ajudar, seja como complementar diagnóstico, seja como controle de cura, e aqui vale lembrar que quando todos negativos, então nós temos uma chance absolutamente menor, que vai aumentando no sentido contrário de ter alguma lesão. Vale lembrar que, atualmente, recentemente, a Sociedade Americana de Colposcopia e todas as de oncologia junto, elas definiram um score para risco de desenvolvimento de lesão de alto grau e levaram em conta, com diferenciação absoluta, o teste de HPV com muito mais valia do que a citologia, e vale também comunicar que essa avaliação de risco é feita baseado em risco e não em resultado de exames exclusivamente, inclusive com antecedente e tudo mais. Os nossos desafios ficam para que esta coorte é seguida e é descrita pelos países nórdicos há muitos anos, mostrando como eles têm o registro desde a década de 60, quando começou a se fazer os exames de screening e os tratamentos das lesões precursoras, que mulheres previamente tratadas para neoplasia grau 3, elas se encontram em um risco aumentado de desenvolver câncer cervical invasivo e câncer de vagina, mesmo depois de 25 anos do tratamento, principalmente em mulheres acima de 50 anos. Então, este é um grupo de mulheres que deve ser sempre bem cuidado por um período mais longo. No Brasil, depois do tratamento que é feito, as diretrizes mandam acompanhar 5 anos anualmente, mas em outros países isso já está estendido para 20, 25 anos por conta dessa incógnita que ainda temos. E concluindo, existe um exame ideal? Não, não existe, mas o mais importante que eu tenho para deixar para vocês, não usar nenhum exame se não souber utilizar o resultado. Muito obrigada.